Hola y bienvenidos a un nuevo programa de El Mundo. Hoy vamos a conversar con el doctor Michael Lightman acerca de los evangélicos en América Latina, su influencia y apoyo a Israel. Bienvenido. Vamos falar sobre os evangélicos na América Latina. ובכל היבשת גם כן יש תופעה כזאת של תמיכה של אוונגליסטים בזמן האחרון. Nós vamos falar hoje sobre os evangélicos na América, em todo o continente latino. Nós estamos falando através das colisões na política. Como você explica esse fenômeno? Eu, em realidade, não conheço esse fenômeno. Não é um âmbito em que eu me movo. E resulta que, segundo sua fé, estão de acordo que os judeus estão nessa terra e, desse modo, isto pode promover que chegue o Messias que eles consideram que é Jesus. Por isso, eles apoiam. Isso é o que eu sei. Eu não sinto que em Israel, que eu vivo aqui há muitos anos, haja uma influência dos evangélicos aqui em Israel. Isso nós não sentimos. Eu escuto às vezes que estão a favor dos judeus, de Israel, mas que seja algum apoio especial, parece como que é mais do que está no exterior. Isso é o que tenho para dizer. En todo el mundo, en Estados Unidos, vemos cómo ellos influyen también en las elecciones, en el resultado, a través de coaliciones. Y de manera natural, ellos apoyan a Israel. Quisiera saber como... De uma maneira natural, eles apoiam Israel. Como se explica esse fenômeno? Eu tampouco penso que isto influa as eleições ou tudo o que ocorre aqui em Israel, na política interna. Não creio que isso influa. E, inclusive, se houvesse aqui partidos mesmo, alguma influência, mas não há. Na América Latina são somente 3% da população, mas hoje em dia se estima que chegou a 20% da população. E se crê que 40% dos católicos do mundo estão concentrados na América Latina, mas há uma tendência cada vez maior de voltar seus evangélicos a essa crença. E isso significa que todo o continente está em busca de um novo sentido espiritual? Eu não creio, disse Dr. Lightman. Eu não conheço muito esse fenômeno, mas me parece que eles têm uma tendência, religiões evangelistas, mas não sei. A mim parece que é um estilo da religião cristã, mas mais aberta, mais livre, que lhe permite a cada um pensar, e à medida que eu entendo, que também fala de amor ao próximo, esse apoio de uma maneira instintiva que sai do continente americano, eles esperam mais de Israel? Não, Israel, claro que deseja que não ter inimigos, já que eles nos apoiam, mas quando eu vejo que há muitos povos sul-americanos que se aproximam mais à religião evangélica, e está bom.
em Honduras anunciou recentemente que vai abrir uma oficina também, um escritório também em Israel. O que significa? Eles apoiam de que aqui é um Estado de Israel, que todo o mundo árabe não aceita. E está o Estado de Israel, a capital, que é Jerusalém, que não há outra. É a terra de Israel, que existe já há mais de 3.000 anos. Pronto, e no momento que vieram a Israel, através do exílio do Egito, esteve a capital de Israel, que são a Shilom, e passaram a Jerusalém. Então, desde então, há 3.000 anos quase, faz uns 1.000 anos antes, na era de Cristo, 1.000 anos depois. Então, que a capital de Israel é Jerusalém, está muito relacionada a Jerusalém. Não pode ser que possamos fazer uma ideia de outro Estado como pátria. Porque, então, quem apoia e se encontra em Jerusalém e Estados Unidos, que transladaram suas embaixadas, obviamente que nos apoia, nos reforça e nos estabiliza. Daniel 2:21, que os governantes foram estabelecidos pelo Criador. Eu vou ler a citação. Diz, e é o que muda os tempos e as oportunidades, que põe reis e tiram reis, e dão aos sábados e a ciência aos entendidos, ao revelar o profundo e o escondido. Isso que fala que a luz mora nele. Então a pergunta é, se um líder ou presidente enviado pelo Criador, creio que foi essa a pergunta. E é óbvio que sim, mas a força superior situa um líder para o povo, segundo como esse se estabiliza. O mesmo povo tem uma escolha livre, uma eleição livre, mas o líder não. Se o povo tem o privilégio de fazer o bem, recebe algo bom. קשה לי לענות על זה, כי באמת זה בעיה מאוד גדולה, האם בכלל ישנה. Se eu explicar, é um problema muito grande, se realmente existe o livre-arbítrio. Mas para o povo, sim. Se o povo se conecta, se une em base a isso, escolhe, elege a conexão entre eles e atrai um bom líder. Se divide, separa, dessa forma produz e também atrai, desta forma um líder mau. Assim funciona. Não é que escolhe uma pessoa, senão, em definitivo, quem faz é o Criador. O Criador observa, segundo as tendências do povo, e se o povo tem algo negativo, ele põe assim um rei como Amã e se vai a uma boa direção e o põe um rei eterno. O que se diz popularmente é que cada país tem o governante que merece. Sim. Isso é exatamente assim. Se estivéssemos mais conectados, nos preocupássemos mais pela conexão entre nós,
teríamos melhores líderes. Mas estamos agora antes das eleições e temos 47 partidos em um país tão pequeno que vão eleger. Inclusive, não se pode crer que todos creem que se pode ser eleitos. Como pode ser? E pronto, mais partidos do que eleitores. É um problema muito grave que tem o país em todo Israel. E o povo vê que não é exatamente um povo, é uma congregação que saíram da Babilônia ao redor da ideia que todos os que estavam nessa época na zona da Babilônia, 3.500 atrás, estão aí em todos os povos, e parte deles chegaram em Abraão e se formou um grupo, e esse grupo inclui todas as qualidades, todos os atributos de todos os povos como há hoje, e todos se encontram dentro das qualidades dentro do povo de Israel. E é por isso que são assim complexos, confusos também, não podem viver juntos porque são de todos os povos que se dispersam. Sempre quer viver entre outros povos, porque basicamente pertence a outros povos, desde a Babilônia. Antes havia um método de Abraão que cobria todas as transgressões, e estavam eleitos para esse método pela sabedoria da Kabá. Cada um que estavam... E quando voltam aqui, eles não podem estar, eles vêm aqui pelo antissemitismo. Mas até quando vai ser assim? Até que tenham êxito, unirem-se, nós não sabemos quando. Quais então seriam as características que deveriam unir um líder para que as pessoas possam votar nele? Bom, em Israel tem que ser um líder que entende a meta da evolução de Israel, do povo, como unir o povo, como uni-los juntos, como levar a esse povo assim, que é muito duro a conexão, muito rígido. Ativar um sistema educativo que começa a educar os judeus a estarem juntos. Isso que tem que haver em Israel. Um líder que sabe unir o povo. Isso é que nos falta. Quais deveriam ser essas características desse líder? Qualquer país do mundo, a parte de Israel em qualquer parte do mundo. Como se escolhe um líder de uma nação? Um líder em qualquer parte do mundo tem que saber como equilibrar o povo, como levá-lo a um estado em que não haja guerra. Aqui estão em Israel uma verdadeira conexão, e é suficiente viver como todos. Para nós, para chegar a isso, temos que ter uma conexão extra. Não podemos nos conectar. E isso, para a casa dos judeus, existem duas sinagogas. Aqui existem forças muito grandes de conexão, básicas, que os judeus podem, de alguma forma, aproximarem-se. No mundo não há isso. Eu estive na América Latina, em muitos países, e eu vejo que as pessoas se entendem, se aproximam umas das outras, são mais sensíveis
podem conectar-se de alguma forma. Aqui não. Aqui somente de forma artificial, superficial. Assim como um povo como o outro, assim como um judeu como outro judeu, porque todos são uma congregação dos povos. Na América Latina, por corrupção e também desigualdade social, há uma brecha muito grande. Como os latino-americanos têm que escolher os seus líderes? Quem sabe até agora não encontraram essa fórmula. O que é que tem que ver num líder para escolhê-lo? Tem que ter um líder que atua em favor do equilíbrio da sociedade, porque a conexão existe, mas não há essa conexão pelo estado econômico. Mas a conexão existe. Esse antagonismo que há em Israel não está entre eles. Aqui que ninguém quer entender, se cada um pensa que é maior que o outro, todos querem dominar o outro, porque somos resultados do rompimento que houve no povo e ainda existe. Então eu penso que ser um líder, como em qualquer outra parte, é mais fácil que em Israel. Mas nós aqui escolhemos e elegemos líderes em base da sua capacidade militar, o quanto que ele pode nos dar segurança, as relações exteriores. Não mais que isso, porque ninguém pensa na união do povo, pelo menos isso por agora. Por isso se escolhe por essa atitude. Não pude escutar. A nós nos interessa seguir sobrevivendo. É por isso que nos pode dar segurança. Encontramos em Israel uma citação de Gênesis, e diz Gênesis 12:3: bendirei aqueles que te bendizerem, aqueles que te maldisserem, te maldirei, e serão benditos em ti todas as famílias da terra. Isso é com a condição de que sejamos bons. Se somos bons, seremos como uma bendição ao restante dos povos. Se somos maus, seremos maus para todos os povos, e de acordo com isso, todos os povos nos odiarão. E eles não terão nada de algo bom e nós deles. E somente a condição que nós temos que ver que existe. E se choramos porque nos odeiam, essa é a pergunta. Porque nós mesmos não nos vemos bem. Se um país, por exemplo, apoia Israel, é um país que é bendito, é recompensado, abençoado, né? Sim, porque o povo de Israel, de todos os modos, apesar de for um povo que não quer cumprir o que exige a natureza da Torá, de todos os modos tem que existir, não há outra possibilidade, não desaparecerão. É um povo eterno, que existe desde o momento de sua fundação, com o apoio de Abraão, e hoje estamos e chegamos até o final da criação. E temos um só problema, que é exigir os judeus que se conectem. E então isso influi o mundo inteiro. E isso significa que os povos serão bem abençoados. Como interpreta que há um apoio maior de parte do continente latino-americano em comparação, por exemplo, ao continente europeu? Há uma combinação de forças diferentes em todo esse território latino-americano? Qual é a razão dessa tendência? Eu realmente não sei, não conheço tanto isso. Mas como você diz,
ali se desenvolve uma atitude, segundo os evangélicos, ou melhor por isso, mas eu quero dizer é que, na realidade, a sua atitude, apesar que Israel não seja próximo ao seu trabalho, bem dirá pela força da natureza e se desenvolverá mais que todos os demais. Isso nós veremos. Isso é seguro e também está escrito na Torá. Por isso eu lhe sugeriria que não deixar essa tendência. Pela tradição judaico-cristã é mais sedimentada e muito mais forte na América do que em outros lugares. Por isso o apoio maior a Israel. Outra pergunta que surge sobre isso é se isso tem a ver com quem sabe, com uma cultura mais parecida, mais uniforme, por ter um só idioma, e se há condições ou fatores que influem nesse pensamento mais unificado assim a Israel. E também se trata do caráter de seu povo que estão ali. São muitas condições que eu vi ali nos povos. Eu estive em vários países na América Latina e eles são suaves, não tem maldade em seu fundamento. Então eu creio que se continua como hoje, também aqui os muçulmanos extremistas chegarão, introduzirão aqui, se conectarão com eles e mudarão a sua forma de ver Israel. Eu creio que o Islã extremista pode fazer muitas maldades. Isso, comparado com a Europa, isso chegará mais tarde? Sim, não é de imediato, não é de agora, está mais longe, mas todavia não. Mas a invasão será mais do que nada na Europa. Os que querem islamistas extremistas e invadir a Europa, apoderarem-se dela e levá-la contra Israel. No programa sobre a sabedoria da Kabbalah, sobre um líder adequado, se há algum manual, ninguém nasce sabendo como governar o país. O que diz a sabedoria da Kabbalah com respeito a isso? A sabedoria da Kabbalah, dizer que um líder de um país comum é outra coisa, mas em Israel tem que ser uma pessoa de educação, conectar o povo, ser a cabeça do povo, um líder como um pai, que conecta a todos como uma família. Se tem a capacidade de fazer isso, então é um líder. E então o povo recebe a bendição de cima, a bênção de cima. Se não, há guerras como nós temos agora, até o momento, e temos que escolher, eleger um líder que saiba lutar. Não mais que isso. Aqui Israel vai determinar o destino de todo o mundo, incluindo a América Latina, Europa, África. Dr. Lightman, lamentavelmente é assim. Segundo o que se conduz dentro de Israel, se conduz assim também com a força superior e com o mundo inteiro. Então, é óbvio, não vejo que é possível, mas pressionaria de todos os líderes do mundo que elejam alguém que sabe fazer conexão dentro de Israel.
o mundo inteiro serão abençoados. Não entendi a pergunta, alguma coisa sobre os países. Sim, pressionar Israel que eleja um líder que se ocupe da educação do povo, porque somente dessa forma o mundo terá calma, tranquilidade e uma boa evolução. Muito obrigada.